Gilberto, boa tarde, tudo bem? Você me perguntou a diferença entre os interfones da PPA, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, GPI 1000T, T de transformador. A fonte não é bivolt automático, ela é bivolt a transformador, mas você precisa selecionar, ok? Segundo modelo, GPI 1000I, I de fonte interna. Significa que a fonte está no monofone e não no frontal, ok? E o GP1000E é uma fonte externa, certo? Então a fonte chaveada está aqui. Primeira diferença entre eles, vamos lá, peguei os três frontais aqui, ó. Transformador é um modelo mais simples, mais barato e só tem uma fechadura, ok? Essa fechadura aqui, ó, é a fechadura Uno, tá? É a fechadura de portão social. O GPI 1000E externo tem fonte chaveada e mais algumas funções que eu já vou colocar para você aqui, tá? E o GPI 1000I é exatamente igual em termos de funções, porém no E a fonte está aqui e no I a fonte está no monofone, ok? Então vamos pegar o T, que é o trafo primeiro, que é o mais simples, tá? Esse cara é um monofone universal. Por que ele é universal? Porque aqui eu tenho um jumper que configura toque positivo e negativo, e aqui eu tenho dois jumpers que configuram esses dois botões aqui, ó. Quando eu utilizar ele em outras marcas, eu tenho que selecionar qual toque, positivo e negativo. Negativo basicamente HDL líder, positivo AGL, AMELC TVR, ok? Então quando for, por exemplo, HDL líder, você muda o jumper para que esse botão dê um curto na linha e esse monofone seja compatível. Então por isso que ele é universal, ok? Então no modelo com transformador, como que vai ser a ligação? Pino 1 no pino 1, pino 2 no pino 2. Aqui eu seleciono a rede elétrica 110/220, certo? Aqui eu ligo a fechadura Uno, tá? E aqui, ó, eu tenho um ajuste de áudio do microfone. Isso aqui é utilizado para áudio baixo ou para microfonia, ok? E aqui no monofone eu tenho botoeira 1, botoeira 2. Então se eu quiser colocar uma botoeira para abrir a fechadura, eu ligo aqui, ó, do borne 3 para o pino 2, tá? Do 3 para o 2 eu ligo a botoeira, ok? Então esse modelo é o modelo mais simples, transformador, alimentação externa, tá? Eu tenho que selecionar do 110/220. É um modelo mais de combate, ok? E ele acompanha o monofone universal. O segundo modelo vai ser o alimentação externa, GP1000E, tá? Ele também acompanha o monofone universal. A ligação dele, pino 1 no pino 1, pino 2 no pino 2, ok? Rede elétrica 110/220 bivolt automático, ajuste de microfonia e áudio baixo aqui do eletreto, certo? Fechadura 1 é a fechadura Uno, portão social. Esse porteiro aqui, Gilberto, aliás, tanto o externo quanto o interno, ele tem duas fechaduras, ó. Ele tem a fechadura do portão social e ele tem a fechadura 2. O que é a fechadura 2? Você tem um relé aqui que você configura através desse jumper, ó, NA/NF. Qual é a função desse relé? Então, por exemplo, eu quero abrir um portão social, eu coloco a fechadura Uno aqui, e eu quero também acionar o meu automatizador de portão. Eu ligo a botoeira do automatizador de portão aqui, ó, na fechadura 2, e configuro aqui para NA, por exemplo, certo? Ah, eu quero comandar uma fechadura eletroímã. Eu pego, de repente, o NA ou o NF, a minha escolha, ligo a fechadura 2 na fonte que alimenta a fechadura, ok? Então, tanto o externo quanto o interno, eles têm as mesmas funções, só muda onde está a fonte, ok? Então, voltando aqui para o externo, fechadura 1, linha de áudio 1 e 2, tá? Esse porteiro, ele tem uma função que é o bip de portão aberto, ó. O que é o bip de portão aberto, Gilberto? Quando o jumper está fechado, essa função está desabilitada. Quando eu abro esse jumper aqui, ó, o porteiro vai me avisar se o portão for deixado aberto. Como que ele vai me avisar? Através desse borne S aqui, ó. Eu utilizo um sensorzinho NA, por exemplo, um reed switch, certo? Entre o borne S e o pino 2. Quando eu fechar o meu portão, esse sensor fica fechado.
tá? Então, quando eu abrir o portão, esse sensor abre entre o S e o 2, e se esse jumper estiver aberto, 25 segundos depois, ele começa a me avisar que o portão ficou aberto. Então, digamos assim, alguém veio entregar alguma coisa aqui em casa, eu abri o portão. Quando eu abri, o jumper estava aberto, né? A função estava habilitada, e o sensor ficou aberto. Então, a pessoa passou e esqueceu o portão aberto. 25 segundos depois, ele começa a emitir bips aqui no monofone, ó, avisando para mim que o portão foi deixado aberto. E a leitura é feita através desse Born S de sensor aqui, ok? Outra característica interessante desse porteiro aqui, Gilberto, é que essa saída AA aqui, ó, é a saída do tamper. Então, o que acontece? Isso aqui é um setor de alarme com fio. Eu posso ligar numa central C36, por exemplo, tá? E quando um invasor da minha residência chegar para invadir e abrir o porteiro e tirar a tampa, esse contato abre. Ele é um tipo NF, e aí esse contato abre, a minha central de alarme detecta que teve uma invasão, certo? Então pode ser, por exemplo, um alarme monitorado. Então, se eu estiver viajando e alguém tentar invadir o porteiro aqui, ó, tentar abrir o porteiro para invadir, para acionar a fechadura, quando ele tirar a tampa, esse contato aqui abre. E aí a central de alarme consegue detectar, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o alimentação externa usa o monofone universal, 2 fios, certo? E o alimentação interna, ó, o que acontece? A fonte está aqui agora, ó, no monofone. Então, a rede elétrica entra aqui, 90-240, e eu alimento 1 e 2, linha de áudio, vem no 1 e 2 aqui, e o mais e menos, que é a fonte, ó, eu vou ligar no pino 2 e no menos. Aqui ele é o Born